Alô, você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que é o LAC Concurso. Este site que está preparando você para ser mais um dos nossos campeões. Pode ter certeza disso, já preparamos milhares por todo o território brasileiro e você com certeza será um dos nossos. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e de raciocínio lógico, e na aula de hoje nós vamos falar sobre sistemas de medidas, de unidades de medidas. Galera, também um assunto muito importante, muito cobrado por bancas como FCC, VUNESP, tá? CESP. Pode ter certeza que num desses concursos, se for uma dessas bancas, é bem provável que caia alguma questão envolvendo transformações de unidades de medidas. Diga-se de passagem que talvez não especificamente um caso específico só sobre unidade de medidas, mas pode cair uma questão que haja a necessidade de você fazer uma transformação de unidades. Então, é um assunto que, seja de forma direta ou indireta, você tem que dominar. Ok? Então vem comigo, nós vamos dar umas dicas especiais de como fazer essas transformações aí. Tranquilo, galera? Sistemas de medidas, galera. Bom, então nessa aula a gente vai trabalhar o seguinte. Nós vamos trabalhar o Sistema Internacional de Medidas, o SI, tá? Vamos falar bem rapidamente sobre eles. Vamos conceituar o que é uma medida, tipos de unidades de medidas, e fazer alguns exercícios aí voltados especificamente sobre esse assunto, ok? Bom, vamos iniciar falando sobre o Sistema Internacional de Unidades, ok? Bom, o que é esse sistema? É um sistema de medição mais usado do mundo, tanto no comércio todos os dias como na ciência. Por que houve essa padronização? Até por uma questão comercial, né? Nós temos lá nos Estados Unidos, tem uma unidade de medida. A Inglaterra tem outra unidade de medida. A França tem outra unidade de medida. O Brasil tem outra unidade de medida. Se vai comercializar algo, né? Levando em consideração sua massa, seu volume ou coisa desse tipo, como que vai se adotar uma unidade? Teria que se adotar uma unidade padrão para se estabelecer valores, porque para eles lá é um valor, para nós é outro, então dava aquela maior confusão. Então foi aí que a partir de 1960 foi criado o Sistema Internacional de Unidades, né? Então essa padronização mundial aí. E é sobre ela que nós vamos falar. Então o Sistema Internacional é um conjunto sistematizado e padronizado de definições para unidades de medidas, utilizado em quase todo o mundo moderno, que visa uniformizar e facilitar as medições e as relações internacionais daí decorrentes. Bom, foi isso que eu acabei de comentar aí. Então é para facilitar realmente essas transações e essas relações internacionais aí que foi criado esse sistema internacional. Ou seja, precisa se falar a mesma língua, senão não tem como negociar, ok? Então vamos lá. Sistemas de medidas. O que são sistemas de medidas, galera? São grandezas, tá? Grandezas padronizadas, utilizadas para expressar uma quantidade. Então, isso que são os sistemas de medidas. Bom, quais são as unidades de medidas que nós iremos estudar? Existem outras. Nós vamos focar na aula de hoje estas unidades de medidas aqui. Então, nós temos medidas de comprimento, medidas de área, também conhecida como medidas de superfície, medidas de volume, medidas de massa, medidas de capacidade e medidas de tempo. Essas aqui são as bases das unidades matemáticas. Existem outras grandezas que fazem parte também do sistema de medidas, que é mais voltado para a física, né? Que entra a questão de velocidade, tem algumas unidades de medidas lá envolvendo velocidade, tem outras unidades envolvendo a eletricidade, enfim, mas isso aí são grandezas, unidades de medidas voltadas mais para a física. Nós vamos padronizar no nosso estudo essas que são mais voltadas para a matemática, ok? Então vamos começar falando sobre
medidas de comprimento, galera. Bom, a unidade designada por comprimento serve para expressar o quê? Por que unidades de comprimento? Para que serve essa unidade? Essa unidade serve para expressar o quê? Distâncias, né? Quando nós estabelecemos a unidade de comprimento, a gente faz referência a distâncias, alturas, nós também usamos a medida unidade de comprimento, larguras, nós também fazemos uso da unidade de medida de comprimento, estabelecer diâmetro de uma circunferência e também para verificar profundidades, ok? Isso aqui são alguns exemplos, tá, de situações em que nós usamos essa unidade de comprimento para designar quantidades, valores, distâncias, ok? Bom, a unidade padrão do comprimento é o metro, tá? É a unidade padrão, metro, ok? Representado pela letra M. Então, cada unidade, existe uma sigla que representa ela. Quando a gente fala em metro, a sigla, a letra que representa é a letra M, ok? M, metro. Além do metro, nós temos o quilômetro, que é representado por km, e o quilômetro ele equivale a 1000 metros. Nós temos o hectômetro, ok? Que é representado por HM, essa é a sigla, a letra que representa. Um hectômetro equivale a 100 metros. Nós temos o decâmetro, tá? Que é uma outra unidade, representado por DAM, D-A-M, e um decâmetro equivale a 10 metros. Nós temos outra unidade, que é o decímetro, tá? Que é representado por DM, e ele representa 0,1 metro. Nós temos o centímetro, representado por CM, que representa 0,01 metro. 1 centímetro é 0,01 metro. Nós temos o milímetro, que é o MM, que equivale a 0,001 metro. Se vocês prestarem bem atenção, observe que eu tenho 3 situações cujos valores são superiores a 1 metro. E eu tenho 3 situações que acontece o inverso. São valores inferiores a 1 metro, que vai crescendo, tá? Então eu digo que esses de cima são os múltiplos e os de baixo são os submúltiplos do metro, tá? Observem que decâmetro eu tenho 1 zero e decímetro eu tenho uma casa depois da vírgula. Hectômetro eu tenho 100, 2 zeros, e no centímetro eu tenho 2 casas depois da vírgula. No quilômetro eu tenho 1000, 3 zeros, e no milímetro eu tenho 3 casas depois da vírgula. A quantidade de zeros que eu tenho no 1 é a quantidade de casas que eu tenho após a vírgula em outro, porque um representa múltiplo e outro representa os submúltiplos do metro, ok? Bom, vamos visualizar isso melhor. Nós temos então as medidas de comprimento, tá? Essas medidas de comprimento, elas são estabelecidas com múltiplos e submúltiplos do metro. Então, o metro é a unidade principal, é a unidade central. Nós temos os múltiplos à esquerda e os submúltiplos à direita. Para que a gente estabeleça uma ordem de posicionamento entre eles, eu vou demonstrar agora como que eles se organizam, ok? De acordo com o valor que cada um representa em relação a 1 metro, nós vamos estabelecer uma ordem de posicionamento entre eles. Então, o metro é o centro, é o meio, ok? Nós temos quilômetro, que é o maior dos múltiplos, ok? É o maior valor dos múltiplos do metro. Depois eu tenho o hectômetro, depois eu tenho o decâmetro. Então, à esquerda do metro, eu tenho quilômetro, hectômetro e decâmetro. Galera, é de fundamental importância você entender essas unidades de comprimento. A unidade de comprimento é a base do nosso estudo. Qualquer outro daqueles sistemas de unidade de medidas que eu anunciei no início da aula, todos eles
tem influência direta disso que eu vou falar aqui. E tudo que nós vamos falar para cá agora sobre medidas de comprimento pode ser relacionado lá. Então fique bem atento nisso aqui. Do lado direito de metro, nós temos os submúltiplos. Quem são eles? O decímetro, o centímetro e, por último, o milímetro. Então, eu tenho 3 à esquerda e eu tenho 3 à direita. São 7 ao todo. Lembrando que metro é o termo central, ok? Então, nós temos quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Como eu disse, você saber esse posicionamento é de fundamental importância na hora que nós formos trabalhar as transformações de unidades, ok? Bom, transformações de unidades. Galera, um mesmo comprimento pode ser fornecido em unidades diferentes. Vamos ver um exemplo? Olha só essa situação. Uma pessoa pode dizer que mora a 500 metros ou a meio quilômetro da padaria. Observe que foi expressões diferentes, mas que querem dizer a mesma coisa. Porque 500 metros e meio quilômetro é o mesmo valor, é a mesma medida de distância. Ok? Representado em unidades diferentes, mas que são iguais. Ok? Como que nós fazemos essa transformação de uma medida de comprimento de uma unidade para outra? Olha só, veja bem, primeira coisa a gente tem que listar as unidades de comprimento. Foi aquilo que eu falei, nós precisamos saber isso. Essa sequência aqui você tem que memorizar, você tem que sabê-la. Se você não souber essa sequência, vai ter dificuldade na transformação. Vamos ver exemplo de transformação aí. Na lista da esquerda para a direita, tá? Da esquerda para a direita, cada unidade contém 10 vezes a unidade seguinte. Então, vai aumentando de 10 em 10. Como assim, professor? Olha só. De quilômetro para hectômetro, tá? De hectômetro para decâmetro, depois decâmetro para metro, metro para decímetro, decímetro para centímetro e centímetro para milímetro. O que nós estamos falando é que, ao ir de uma unidade outra, na verdade, nós estamos aumentando 10 vezes. Para ir de quilômetro para hectômetro, é 10 vezes. Para ir de hectômetro para decâmetro, mais 10 vezes. De decâmetro para metro, mais 10 vezes. E assim por diante. Então, se eu vou da esquerda para a direita, eu vou multiplicando por 10. Para cada casa que eu for, eu multiplico mais 10. Professor, e se for o contrário? Se for o contrário, eu divido por 10. O processo contrário é a divisão. Ok? Se eu venho de milímetro para centímetro, centímetro para decímetro, decímetro para metro, tá? Se eu estou fazendo, por exemplo, esse processo aqui, ó, tem o seguinte, ó, milímetro para centímetro, centímetro para decímetro, decímetro para metro, metro para decâmetro, decâmetro para hectômetro, hectômetro para quilômetro. Isso aqui nós vamos dividir por 10 para cada uma dessas casas que, por acaso, nós formos fazendo. Tranquilo, galera? Bom, então vamos lá. Vamos ver aí mais um exemplo, ó. Vamos supor que eu queira transformar 5,31 decâmetro para metro. Então, eu quero passar de decâmetro para metro. Olha só como que vai ficar. Decâmetro está aqui. Metro está aqui. Então, para ir de decâmetro para metro, eu tenho que andar uma casa. Uma casa eu tenho que multiplicar por 10. Então, eu pego 5,31 e multiplico por 10. Bom, nós sabemos que multiplicar números que apresentam vírgula por 10, por 100, por 1000, basta a gente deslocar a vírgula. Se é por 10, como eu tenho um único zero, eu só ando uma casa para a direita. Então, uma casa, a vírgula vai vir para cá, vai ficar 53,1. Por isso que a nossa resposta ficou desse jeito. Se eu fosse multiplicar por 100, eu andava 2 casas. Se fosse multiplicar por 1000, eu andaria 3 casas. Ok? É assim que nós fazemos o deslocamento. Tranquilo? Bom, vamos lá então, dando continuidade. Se quisermos passar de uma unidade da lista para outra,
que está 2 posições adiante. Naquele exemplo anterior só tinha uma posição adiante. Agora 2 posições adiante. Devemos multiplicar por 10 e depois novamente por 10. Portanto, se eu multiplico por 10 depois por 10, na verdade eu estou multiplicando por 100. Por quê? Porque 10 vezes 10 são 100. Tranquilo? Então, olha só como que vai ficar. Transformar 0,83 metros em centímetros. Veja bem, 0,83 metros em centímetros. Metro para centímetro. Olha aqui, ó. Metro para centímetro. Quantas casas? 2 casas, galera. Então, eu vou ter que andar uma para decímetro. Olha só. Uma para decímetro e depois de decímetro para centímetro. Então, eu teria que multiplicar por 10 e depois por mais 10. Portanto, vou multiplicar por 100. Então, basta pegar 0,83, está aqui, ó, 0,83 e multiplicar isso por 100. Como eu tenho 2 zeros, galera, eu vou ter que andar 2 casas aqui. Então, essa vírgula vai deslocar 2 casas para a direita. Uma casa, 2 casas. Então, de 0,83, ela vai passar a ser 83 centímetros. Pronto. Transformamos, ok? Viram como é tranquila essa transformação? Bom, galera, vamos lá então. Transformação de unidades de medidas. Bom, para transformar certa unidade de uma unidade para outra, para a anterior agora, devemos dividir por 10 o número que indica a medida. Então, veja bem, nós vimos 2 casos que nós tínhamos uma medida e queríamos passar para a seguinte. Agora nós vamos fazer o processo contrário, para a anterior, ok? Bom, a gente viu que da esquerda para a direita multiplica por 10. E se for da direita para a esquerda? Aí eu vou dividir por 10. Agora o processo vai ser o contrário. Olha só, eu quero transformar 75,2 hectômetro em quilômetro. Então eu vou vir da direita para a esquerda. Porque olha só, olha aqui onde está hectômetro. Olha onde está quilômetro. Então eu quero vir para a anterior, a que vem antes dela. A seguinte é para frente, ok? Lembrando que a leitura é da esquerda para a direita. Então, por isso que a gente fala seguinte. Agora, anterior, de lá para cá. Ok? Então, anterior a hectômetro é quilômetro. Eu quero voltar. Então, eu quero fazer isso. Olha aqui, ó. O processo nosso é um processo de volta, ó. Entenderam? Viram aqui? Visualizaram, ó? Voltando. Para voltar, eu divido por 10. Para cada casa que eu retroceder, eu tenho que dividir por 10. Bom, como é só uma casa que eu tenho que retroceder aqui, basta dividir 75,2 por 10. Galera, para fazer essa divisão, ó, 75,2 por 10, nós vamos usar a mesma base de conhecimento. Quando eu multiplico, eu ando para a direita. Quando eu divido, eu ando para a esquerda. A quantidade de casas que eu vou andar vai depender de quantos zeros eu tenho. Como é só 10, eu tenho só um zero. Então, eu vou andar só uma casa. Vai vir para cá, 7,5. Então, a nossa resposta vai ficar 7,52 quilômetros. Pronto, fizemos a transformação. Observe que para transformar unidades é só uma questão de trabalhar a vírgula. Ou ela vai para a direita ou ela vai para a esquerda. Se eu estou indo para a casa seguinte, eu vou para a direita. Se for para a casa anterior, para a esquerda. Quantas casas eu vou? Vai depender da distância da unidade que eu tenho para a unidade que eu quero chegar, ok? A quantidade de casas é a quantidade de vezes que eu vou ter que ir para frente ou para trás, ok? Bom, vamos ver aqui a aplicação disso daqui. Vamos ver. Veja bem, letra A. 240 centímetros em hectômetro. Eu quero fazer essa transformação. Como que nós fazemos? O primeiro passo é nós colocarmos todas as unidades aqui ordenada, ok? De acordo com a posição delas. Então, tá aqui, ó. Belezinha? Bom,
Eu quero passar de centímetro para hectômetro. Vou localizar centímetro. Ó, centímetro aqui, ó. Beleza? Hectômetro. Hectômetro está aqui, ó. Tranquilo? Eu quero passar de centímetro para hectômetro. Então, eu estou indo para o anterior. Eu estou lá e tenho que voltar para trás. Quantas casas eu tenho que voltar? Conta comigo, ó. 1, 2, 3, 4. Tenho que voltar 4 casas. Então, como que vai ficar a minha transformação? Basta eu pegar o 240. Pergunto para vocês. Tem vírgula aqui? Não tem vírgula. Quando não tem vírgula, nós começamos a contar sempre do final. Se tivesse vírgula, professor, aí eu contaria a partir da vírgula. Tranquilo? Não tem vírgula, então eu vou contar do final. Estou aqui, tenho que andar 4 casas para trás. Então vai ficar 1 casa, 2 casas, 3 casas. Aí você me diz, professor, não tem mais número. Se não tem mais número, é só completar com 0, ok? E aí eu vou colocar quantos zeros for necessário até completar a quantidade de casas que eu tenho que deslocar. Então são 4. Desloquei 1, 2, 3, falta mais 1. 4. Então, essa vírgula que não existia passou a existir aqui. Professor, 2 0, agora eu não tenho necessidade mais desse outro 0. Os zeros que eu coloquei foi só como apoio para eu descobrir quantos zeros eu iria utilizar. Depois de encontrado a posição da vírgula, eu posso apagar os que eu coloquei de apoio. Então, resposta. Isso aqui vai ser igual a 0,0240 HM, hectômetro. Pronto. Professor, eu preciso colocar esse último 0 aqui? Não, não precisa. Se eu colocar só até o 24, tá certo? Tá certo. Por quê? Porque esse 0 para lá não vai ter valor, gente. 240, 2.400, 24 mil, 240 mil, 2 milhões e 400, 2 bilhões e 400. Não importa, tá? Não importa qual seja o valor. Não vai, você pode encher de 0, não vai mudar nada. Então, poderia parar até no 24 se quisesse. Tranquilo? Pronto, fizemos a transformação. Vamos ver um outro caso aqui, ó. Transformar 2035,6 milímetros em decâmetro. Então, veja bem, eu quero sair de uma posição para uma posição anterior. Olha só, eu estou em milímetro, estou aqui no final, ó. Milímetro, aqui no final. Quero vir para decâmetro. Decâmetro está aqui, ó. Eu tenho que ver quantas casas eu tenho que retroceder, voltar. Eu tenho que voltar 1, 2, 3, 4. Tenho que voltar 4 casas. Galera, para cada casa que eu volto, eu tenho que dividir por 10. Então, 4 casas eu teria que dividir por 10 mil. Professor, mas eu faço essa divisão? Não, nós vamos trabalhar só a vírgula. Olha aqui, ó. 2035,6. Como nós já vimos, temos que andar 4 casas. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4. Como não tem mais nada, eu coloco o 0. Então, passou a ser, ó, 0,20.356. A vírgula estava aqui, entre o 5 e o 6. Eu retrocedi 4 casas, então 1, 2, 3, 4. Como não tem mais nenhum número, eu coloco sempre o 0. Então, a resposta aqui vai ser 0,20356 DAM, decâmetro. Tranquilo? Viram aí como é simples o processo, galera? É só você observar se tem que ir para frente ou para trás. E a quantidade de casas que você tiver que ir é a quantidade de casas que você vai ter que trabalhar a vírgula aí. Bem simples. Vamos ver uma outra situação. Agora, eu tenho 4,76 quilômetros e quero transformar para decímetro. Olha só, eu estou aqui em quilômetro e quero ir para decímetro. Quantas casas eu vou ter que ir aqui? Vamos lá, ó. 1,
2, 3, também 4 casas. Então eu tenho, 4,76 quilômetro. E vou passar isso para decímetro. Então nós já descobrimos que eu quero ir para a direita e para onde eu quero ir eu vou ter que deslocar 4 casas. Então a partir da vírgula, sempre que tiver vírgula a partir dela, eu vou deslocar 4 casas para a direita. Professor, o que eu faço quando acabar o número? O mesmo procedimento, eu vou acrescentando zeros, tá? Para cada casa que eu precisar ir além, eu acrescento 0. Então eu estou aqui, entre o 4 e o 7. Uma casa, 2 casas. Não tem mais números. Eu tenho que ir 4. Eu só andei 2. Então 3, 4. Pronto, acrescento 2 zeros. Passou a ser 47.600. Então eu tenho 47.600 decímetros. Pronto, fiz a transformação. Tranquilo? Andei a quantidade de casas que nós precisávamos andar aí para fazer a transformação. Olha só esse outro caso. 3,2756 metros em centímetros. Agora, eu estou aqui em metros e quero ir para cá, centímetros. Então, estou indo para a direita. Quantas casas eu estou indo? 1, 2. 2 casas para a direita. Então, eu pego o valor 3,2756, coloquei ele até sem a vírgula, localizo aonde a vírgula está entre o 3 e o 2. Como eu tenho que ir para a direita, 2 casas, então essa vírgula vai vir para cá, 1, 2. Vai ficar entre o 7 e o 5. Portanto, a resposta aqui vai ser 327,56 centímetros. Pronto, fiz a transformação de metro para centímetro. Então, está aí as respostas dessas transformações. Observaram como é bem tranquilo a transformação de unidades de comprimento? Basta eu ver aonde eu estou e depois verificar para onde eu quero ir. Se eu estou indo da esquerda para a direita, eu vou deslocar a vírgula também da esquerda para a direita. Quantas casas? A distância que representar da onde eu estou para onde eu quero chegar. Se for 2 casas, eu ando 2 casas. Se for 3, eu ando 3. Se for 4, eu ando 4. Ok? E se for o contrário, da esquerda para a direita, se eu estou à esquerda da onde eu quero chegar, então a vírgula vai vir da esquerda para a direita. A mesma situação, a quantidade de casas é a quantidade que representa a distância entre as 2 unidades que eu estou transformando. Beleza? Bom, medidas de área, galera. Assim a gente encerra a parte de medidas de comprimento. Como eu disse para vocês, a medida de área também é conhecida como medida de superfície. Superfície, ok? Bom, nós vamos usar basicamente as mesmas unidades de comprimento. Qual que vai ser a diferença? É que por se tratar de área, agora vai ser elevado ao quadrado, tá? As unidades usuais de áreas, de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, são as seguintes. Então, está aqui. Observem que a sigla é a mesma. km, hm, DAM, M, DM, CM, MM. Ou seja, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então, as unidades são a mesma. O que acrescentou foi o quadrado. Olha aqui, está elevado ao quadrado. Tudo elevado ao quadrado. Por quê? Porque área é representada em quadrado. Ok? É dessa forma que nós vamos representar a medida, uma unidade de medida de área. Tranquilo? Bom, mas vamos ver como que é feita essas transformações. Veja bem, quando nós tínhamos medidas de comprimento, para cada uma casa eu deslocava a vírgula uma vez. Se fosse 2 casas, eu deslocava a vírgula 2. Se fosse 3, 3, 4, 4. E assim por diante, para a direita, para a esquerda, ok? Agora, o que muda em relação à área? O que muda é que como é quadrado,
A quantidade de casas que eu deslocava, agora vai ter que ser multiplicado por 2. Então, se eu andava uma casa para a esquerda, agora eu vou ter que andar para cada uma, eu vou deslocar a vírgula 2 casas. Se eu andar 2 casas, eu desloco a vírgula 4. Se eu andar 3 casas, eu desloco a vírgula 6. Sempre assim. A quantidade que eu deslocar, eu multiplico por 2. Por quê? Porque a unidade de área é ao quadrado, então é vezes 2. Então vai ficar assim, ó. Por isso que aqui está dizendo que tem que multiplicar por 100. Você lembra que antes a gente multiplicava por 10? Porque era 1 para 1. Agora é 1 para 100, tá? Então eu vou multiplicar por 100. E vai ficar dessa forma. Para cada um que eu transformar aqui, eu multiplico por 100. De quilômetro para hectômetro por 100, de hectômetro para decâmetro quadrado por 100, decâmetro ao quadrado para metro quadrado por 100 e assim por diante. Ok? Se for o contrário representa a divisão. Isso da esquerda para a direita. E se eu quiser retroceder, ao invés de multiplicar por 100, agora eu vou dividir por 100. De milímetro para centímetro eu divido, centímetro para decímetro eu divido, vou dividindo. A quantidade de casas que eu retroceder, eu vou dividindo por 100 para cada uma dessas casas. Tranquilo? Então nós temos agora essa outra situação aqui. Belezinha? Olha só, eu quero transformar 5,31 hectômetro quadrado para metro quadrado. Observem, cara, que eu estou aqui, ó, em hectômetro quadrado e quero passar para metro quadrado. Observem que a distância de hectômetro para metro são 2 casas para a direita. Hectômetro, decâmetro, metro. 2 casas, ó, 1, 2. Tranquilo? Como eu disse para os senhores, para cada casa de distância eu devo multiplicar por 2. Como o metro está a 2 casas, então eu vou ter que multiplicar por 2, vai dar 4. Eu vou ter que deslocar a vírgula 4 casas. Para a direita ou para a esquerda? Para a direita. Por quê? Porque eu quero passar de hectômetro para metro. E metro está à direita, então a vírgula vai para a direita. Como era 5,31, olha só, ó. 5,31 tem vírgula, nós começamos a contar a partir da vírgula. E eu disse para os senhores que quando não tiver mais numeral, eu vou acrescentando zeros. Quantos zeros? A quantidade de zeros que estiver faltando. Então eu tenho 5,31. Está aqui. Uma casa, 2 casas. Acabou o número. Então 3, 4. Acrescentei 2 zeros. Então ficou, ó, 53.100, ok? Por isso que a resposta, ao fazermos essa transformação, ficou desse jeito aqui, ó, 53.100 metros quadrados. Tranquilinho? Então agora, mesmo raciocínio anterior, só que lembrando que eu vou ter que dobrar o deslocamento da vírgula. De acordo com a quantidade de casas, eu dobro sempre esse valor. Vamos ver aqui agora. Então, se eu quisermos passar de uma unidade da lista para outra, que está 2 posições adiante, agora são 2 casas adiante. Devemos multiplicar por 100 e depois por 100 novamente. Então, se eu multipliquei por 100 e depois por 100, é a mesma coisa que multiplicar por 10.000, ok? Por exemplo, transformar 0,57 metros quadrados em centímetros quadrados. Olha só. Aqui são as unidades. Lembra que eu disse para vocês que era importante vocês memorizarem a ordem? Porque a ordem não muda. Vocês vão verificar que nós estamos estudando agora a medida de área. Mas depois a gente vai entrar em volume, é a mesma sequência. Então a sequência não muda. O que vai mudar? Só vai mudar o expoente aqui. Ok? Então eu coloco a sequência. Não onde eu estou aqui, ó, em metros. Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar em centímetros. De metro para centímetro eu tenho que deslocar quanto? 2 casas. 2 casas para onde? Para a direita. Mas, como é área para cada 2, então eu vou ter que andar, na verdade, 4. Então eu vou pegar o 0,57, vou tirar essa vírgula daqui e deslocar 4 casas para a direita. 1, 2, como não tem mais casa, eu acrescento o 0. Então ficou 5.700, ok? Então olha só como que vai ficar o procedimento dessa transformação aqui. Então andando uma casa, 2 casas para a direita.
vezes 100, vezes 100. Então, na verdade, vezes 10.000. E fazendo essa multiplicação, está aqui, 5.700. Tranquilo, galera? Viram aí como é simples o processo de transformação, né? Mas tudo depende dessa sequência. Se você não souber essa sequência, aí você tem dificuldade em transformar. Olha só, agora nós vamos fazer o processo contrário. Nós queremos vir de uma unidade para uma anterior. Para cada uma que eu vier, eu tenho que agora dividir por 100. Antes eu multiplicava, agora eu divido. Tá? Então eu quero vir de decâmetro quadrado para hectômetro quadrado. Olha aqui as unidades, estão aqui. Tá? Eu quero vir de decâmetro para hectômetro. Ó. Estou retrocedendo. Se eu estou retrocedendo, eu vou ter que dividir por 100. Por que por 100, professor? Porque é uma casa que eu tenho que retroceder. Mas para cada uma eu devo contar 2. Então, na verdade, são 2 casas. Tranquilo? O que eu faço? Eu pego o numeral que foi informado, 75,2, e vou deslocar essa vírgula 2 casas para trás. 1, 2. Como não tem nenhum número, eu coloco o 0 antes. Então, vai ficar 0,752. Então, vai ficar desse jeito aqui, ó. 75,2 vai ser transformado para hectômetro, fica 0,752. Vim 2 casas para a esquerda. Tranquilo? Vamos fazer algumas transformações aqui envolvendo unidades de área. Então, nós temos o seguinte... 346 centímetros quadrados, eu quero transformar isso para metros quadrados. De centímetro para metro. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ordenar as unidades. Então, vamos lá. Está aqui, estão ordenadas. Aonde eu estou? Eu estou aqui, centímetro. Para onde eu quero chegar? Eu quero chegar aqui, metros. Então, eu tenho que verificar quantas casas eu vou ter que andar. Estou aqui... E quero chegar aqui, quero voltar, retroceder. Quantas casas? 1, 2. Bom, como é área, para cada uma vale 2, então 2 vezes 2, 4. Na verdade, eu vou ter que pegar esse 346 e andar 4 casas da direita para a esquerda. Se tem vírgula, eu conto a partir da vírgula. Se não tem vírgula, eu conto do final do número. O final do número aqui é o 6. Então, eu vou contar 4 casas da direita para a esquerda. Ó. 1, 2, 3. E agora, professor, não tem mais nenhum valor. Se não tem nenhum valor, eu acrescento 0. Então, 4, vírgula e mais um 0. Olha só como que ficou. Vamos lá, ó. Estava aqui no final, 6. Andei 1, andei 2, andei 3, andei 4. Então, ficou 0,0346. Tranquilo? Então, a resposta disso daqui vai ser 0,0346 metros quadrados. Pronto, fizemos a transformação. Tranquilinho? Vamos ver um outro exemplo aqui. Agora... transformar 2.035,6 milímetros quadrados em decímetros quadrados. Então, eu estou aqui no final, milímetros, e quero vir para cá, decímetros quadrados. Quantas casas? 1, 2 casas. Então, retrocedendo, 2 casas, da direita para a esquerda. Como é medida diária, 2 representa 4. Então, eu vou pegar e escrever o numeral... 2.035,6. Eu não preciso colocar a vírgula aqui agora, por enquanto. E vou localizá-la. A vírgula está entre o 5 e o 6. Eu tenho que vir 4 casas da direita para a esquerda. Então, vamos lá. Ó. 1 casa, 2 casas, 3 casas. A próxima, quarta, é antes do 2. Como não tem nenhum número antes, eu acrescento o 0. Então, ficou... 0,20356. Então, a resposta dessa transformação vai ser 0,2356 decímetros quadrados. Pronto, fizemos a transformação. Captando aí, galera, como o processo é bem básico, se você pegar esse macetezinho, você faz com muita tranquilidade.
só verificar a quantidade de casas e deslocar a vírgula. Se for área, multiplica por 2 a quantidade de casas. Olha só esse outro exemplo. 4,76 quilômetros quadrados em metros quadrados. Então agora eu quero passar de quilômetro para metro. Quilômetro está aqui, metro está aqui. Estou indo da direita para, aliás, da esquerda para a direita. Quantas casas? 1, 2, 3. Se é 3, na verdade, vezes 2, 6. Eu tenho que deslocar 6 casas. Por quê? Porque é área. Coloca-se aqui o 4, o 7 e o 6. Localizo a vírgula que está entre o 4 e o 7. E agora eu vou deslocar 6 casas da esquerda para a direita. Lembrando que quando não existir mais número, eu acrescento 0. Então, uma casa aqui, 2 casas depois do 6. Ainda falta o 4. Então, vou acrescentar 4 zeros, ó. 1 0 para cada casa. Eu tenho que andar 6. A vírgula estava aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A vírgula vai vir aqui para o final. Mas como não tem nada, eu não preciso colocar ela. Eu só colocaria a vírgula aqui se eu tivesse um número diferente de 0 para representar. Como é 0, então, para aí mesmo. Ok? Então, resposta nossa aqui vai ser 4.760.000 metros quadrados. Pronto. Fizemos a transformação aí. Mais um aqui, ó. 38,4.756 metros quadrados em centímetros quadrados. Então, eu tenho que ir de metro, está aqui metro, para centímetro. Então, eu tenho que ir 1, 2 casas da esquerda para a direita. Então, se é 2, na verdade, são 4. Então, eu tenho 38, 4, 7, 5, 6. Localizando a vírgula está entre o 8 e o 4, aqui, ó. 4 casas para a direita, então 1, 2, 3, 4. Então ele vai vir aqui para o final. Tem mais algum número aqui? Não, então não precisa colocar vírgula. Então a resposta vai ficar 3, 8, 4, 7, 5, 6 centímetros quadrados. Pronto, fizemos a transformação. Tranquilinho, galera? Beleza, né? Isso é unidades de superfície ou unidades de área, beleza? Vamos falar agora sobre unidades de volume. Então, nós já vimos a unidade de comprimento, vimos a unidade de área. A diferença do comprimento para a área é só que a área é elevada ao quadrado. São as mesmas siglas, as mesmas ordens de posicionamento, só muda o expoente. E a mesma coisa vai acontecer agora em volume. Vocês vão verificar que as unidades de volume são as mesmas de comprimento, com a única diferença está no expoente. Como é volume, agora nós vamos elevar ao cubo. Área eu elevo ao quadrado e volume eu elevo ao cubo. Tá? Olha aqui, km, hm, dam, m. Observe que as siglas são as mesmas. O que mudou? Agora o expoente 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Por quê? Porque é volume e volume é representado ao cubo. Então, lê-se quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. A nossa leitura passa a ser agora dessa forma. Tranquilo? Na lista da esquerda para a direita, cada unidade contém 1000 vezes a seguinte. Gente, olha só, quando era só comprimento, era 10 vezes. Quando era área, era 100 vezes. Agora que é volume, é 1000 vezes. Portanto, na área eu multiplicava por 2. Para cada casa eu tinha que deslocar a vírgula o dobro. Agora, em volume, para cada casa, eu vou ter que multiplicar por 3. Então, uma casa representa 3 medidas. 2 casas, 6. 3 casas, 9. 4 casas, 12. 5 casas, 15. 6 casas, 18. Ok? Multiplica-se por 3 a quantidade de casas que a gente vai deslocar na hora de fazer a transformação. Então, olha só. Aqui está
as unidades, a sequência é a mesma, só mudou, como eu já disse, o expoente. Então, as transformações de uma para outra vão ser todas agora multiplicadas por 1000 de uma casa para outra. Ok? E para isso, quando eu estiver indo para a casa seguinte. E se eu tiver que retroceder, professor? Vir de lá para cá? Não tem problema, só que agora eu vou dividir por 1000. Então, da esquerda para a direita eu multipliquei, da direita para a esquerda eu vou dividir por 1000, ok? Olha só esse exemplo. 547,8.356 decâmetros cúbicos e eu quero transformar para metros cúbicos, ok? De decâmetro para metro. Bom, a gente tem que pensar o seguinte, decâmetro está aqui, metro está à direita. Olhando de frente, metro está à direita. Se metro está à direita, eu tenho que multiplicar por 1000, né? Observe que de decâmetro para metro é uma casa. Se é 1 vezes 3, eu tenho que deslocar 3 casas. 3 casas para a direita. O valor que eu tinha era 547,8356. Como eu vou ter que deslocar 3 casas, olha aqui, ó. 1, 2, 3. A vírgula vai ficar entre o 5 e o 6. Olha aqui, ó. Foi para lá. E aí está transformado. Observe como é simples, cara. A gente não precisa fazer as divisões, nada disso não. É só deslocar para a direita, para a esquerda. É só isso, muito tranquilo. Ok? Mas não podemos esquecer, se for unidade de comprimento, para cada uma casa é um deslocamento só. Se for unidade de área, para cada uma casa é 2 unidades de deslocamento. Se for unidade de volume, para cada uma casa é 3 unidades de deslocamento. Tranquilo? Transformação de unidade de medidas. Se quisermos passar de uma unidade da lista para outra, que está 2 posições adiante, agora eu vou avançar 2 casas, não vou avançar mais uma, 2. A gente multiplica por 1000 e depois por 1000 novamente. Então, na verdade, nós estamos multiplicando por 1 milhão, ok? Porque eu vou ter que deslocar 6 casas. Observe que a quantidade de zeros é a quantidade de deslocamento que eu tenho que efetuar. Olha só esse exemplo. Transformar 21,5897 metros cúbicos em centímetros cúbicos. Bom, está aqui as unidades. Não, onde eu estou? Estou aqui, metro. Quero passar para centímetro. Quantas casas eu vou ter que deslocar? 1, 2 casas. Tranquilo? Ó, eu estou aqui. Metro. 1 casa, depois mais 2 casas. Para a direita. Então, como são 2... eu multiplico por 3, porque é volume, 2 vezes 3, 6. Então, eu vou ter que andar 6 casas. Ou seja, a mesma coisa que multiplicar por 1000 e depois por 1000 de novo, ou multiplicar por 1 milhão. Então, esse número, 5897. A vírgula está aqui entre o 1 e o 5. Eu tenho que andar 6 casas para a direita. Então, 1, 2, 3, 4. Professor, não tem mais número. Quantos que ainda estão faltando? Eu tenho que deslocar 6. Eu só andei 4 até agora. Então, eu tenho que colocar mais 2 zeros. 1, 2. Pronto. E o meu número passa a ser agora 21.589.700. Por isso que a resposta ficou assim, ó. Centímetros cúbicos. E está feita a transformação. Tranquilo? Bom, agora vamos fazer o contrário. Eu quero voltar, eu quero retroceder. Então, para retroceder para cada uma casa agora, eu vou ter que dividir por 1000. Por 1000. Não é por 100 não, é por 1000. Ok? Então, eu quero transformar 73.465,2 decímetros cúbicos em metros cúbicos. Então, vamos lá. Nós temos aqui, ó, eu quero passar de decímetro para metro, ó. Decímetro para metro. Então, eu tenho que vir uma casa para a esquerda. Agora é da direita para a esquerda. Estou retrocedendo. Como é uma casa e é volume, então 1 vezes 3, eu vou ter que deslocar 3 casas. Essa vírgula vai sair daqui.
ela está entre o 5 e o 2, e vai voltar 3 casas para trás. Uma casa, 2 casas, 3 casas. Então, ela vai ficar entre o 3 e o 4. Dividindo por 1.000, que seria a mesma coisa, 73,4652 metros cúbicos. Pronto. Fizemos a transformação. Se você não quiser trabalhar com essa questão de casa, você pode fazer a divisão por 1.000, vai lá e divide por 1.000, vai dar na mesma, tá? Se você dominar bem essa técnica e esse macetezinho que a gente está ensinando de só deslocar, é bem mais tranquilo, ok? Não precisa preocupar com divisão, com nada. Bom, vamos ver exemplo aqui. Transformar as unidades. Olha só, eu tenho aqui 4.878.960 centímetros cúbicos. E quero passar isso para metros cúbicos. Então, olha só. Está aqui as unidades, como a gente disse. Vamos localizar aonde estamos e para onde queremos ir. Eu estou em centímetros. Estou aqui. Quero ir para onde? Para metros. Metros está aqui. À direita ou à esquerda de centímetros? Então, você olhando de frente à esquerda. Então, eu tenho que voltar 2 casas. Como é volume, 2 vezes 3, 6. Então, na verdade, eu tenho que voltar 6 casas. Escreve-se o numeral 4, 8, 7, 8, 9, 6, 0. Pergunto para vocês, tem vírgula? Não tem vírgula, professor. Se tivesse vírgula, eu começaria a contar a partir da vírgula. Como não tem vírgula, eu conto do final. Então, está aqui, ó, 6 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a vírgula vai vir para cá, ó. Vai sair, vai ficar 4,878.960. Então, a resposta aqui vai ser 4,878.960 metros cúbicos. Pronto, fiz a transformação. Tranquilo? Belezinha, né? Vamos ver outro exemplo aqui. Agora eu tenho 213.035,6 decâmetros cúbicos e quero passar para hectômetros cúbicos. Então, vamos nos localizar na ordenação das siglas aqui, das unidades. Eu tenho decâmetro, estou aqui, e quero vir para hectômetro, ou seja, eu vou retroceder. Estou voltando aqui, ó. Quantas casas estou voltando? Uma casa. Como é cubo, para cada uma eu conto 3. Então, eu tenho que voltar 3 casas. Escrevo o numeral sem a vírgula, tá? Localizo aonde a vírgula está, entre o 5 e o 6. E agora eu volto 3 casas. 1, 2, 3. 213,0356. Então, resposta 213,0356 hectômetros cúbicos. Pronto, fizemos a transformação. Então, localizando aí, né, galera? A gente está fazendo com bastante calma, porque é importante você entender esse macetezinho. Depois que você pegar ele, você vai embora, faz qualquer transformação com tranquilidade. Olha só, eu quero passar agora de quilômetro para metro. Quilômetros cúbicos para metros cúbicos. Então, eu tenho 4,768.943 quilômetros cúbicos para metro. Vamos lá. Aonde eu estou? Estou em quilômetros. Para onde eu quero ir? Quero ir para metros. Quantas casas eu tenho que deslocar? 1, 2, 3 casas. Como é cubo, 3 vezes 3, 9. Então, na verdade, eu vou ter que deslocar 9 casas. Para onde? Da esquerda para a direita. Coloca-se o numeral sem a vírgula, tá? Está aqui, sem a vírgula. Localiza-se aonde a vírgula está. E aí eu vou contar 9 casas para a direita. A vírgula está entre o 4 e o 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, cheguei no final. Para 9, ainda faltam 3. Então, eu vou acrescentar 3 zeros, que é o que falta para completar os 9. Então, aqui passou a ser 4.768.900.000.
43 mil, né? 4 bilhões, 689 milhões, 400... Não. 4 bilhões, 768 milhões, 943 mil. É assim que lê, ok? 4, 7, 6, 8, 9, 4, 3, 0, 0, 0 metros cúbicos. Pronto. Fizemos a transformação aí. Tranquilo? Cinquenta e 53,2756 metros cúbicos em decímetros cúbicos. Então, olha só. Estou aqui em metros e quero ir para decímetro. Decímetro está a quantas casas? A uma casa, para a direita ou para a esquerda? Para a direita. Então, se é 1 vezes 3, eu tenho que deslocar 3 casas. Então, eu tenho 53, 27 e 56, a vírgula está aqui, entre o 3 e o 2, deslocando 3 casas para a direita, 1, 2, 3. Então, a vírgula vai passar, vai ser 53.275,6. Então, vai ficar assim aqui, ó. 53.275,6 decímetros cúbicos. Pronto, está respondido. Ok? E aí nós fizemos a transformação. Captaram aí, galera, como é simples fazer esse processo de transformação? Então nós já vimos unidades de comprimento, já vimos unidades de área e já vimos unidades de volume, ok? Nós vamos falar agora sobre unidades de massa. Bom, vamos lá então. Unidades de massa. Nós temos o seguinte. O que é a unidade de massa, galera? Essa palavra massa, ela soa assim, um tanto meio esquisito para muita gente, porque nós costumamos atribuir a termologia massa à termologia peso. A gente costuma dizer peso e não massa. Lembrando que peso é a resultante da massa de um corpo pela aceleração da gravidade. Então, isso que é peso. Então, a gente fala, eu quero o peso, quanto você pesa? O correto é perguntar a massa da pessoa, porque nós queremos saber o conteúdo do seu corpo, nós não queremos saber a influência da massa com a aceleração da gravidade, que é o peso. Né? Só que assim, no cotidiano a gente fala peso, mas na verdade a gente está referindo a massa, né? Então é chamado de unidades de massa, não confunda. Peso é uma grandeza física, tá? Que é resultante do quê? Da massa, do produto da massa pela aceleração da gravidade. É outra coisa. Nós vamos falar só da massa de um corpo, ok? Como que é atribuído? Quais são as unidades que nós atribuímos para identificar ou para representar a massa de um corpo? A unidade principal é o grama, representado pela letra G, ok? Alguns autores de livro trazem GR, tá? Mas nós vamos trabalhar aqui só com G. G representa grama. Bom, e o tratamento que nós vamos dar para a transformação de unidades referente a medidas de massa é o mesmo tratamento que nós demos para unidades de medidas de comprimento. Até porque vocês vão verificar que a mudança aqui é só no sufixo. Porque antes eu tinha quilômetro, né? Agora eu não vou ter mais quilômetro, eu vou ter quilograma. Eu vou trocar o metro, tá? Por grama agora. Onde tinha metro vai passar a chamar grama. Então vai ser quilômetro, vai ser quilograma. Hectômetro vai ser hectograma. Decâmetro vai ser decagrama. Ok? Olha só como que vai ficar. Então eu tenho quilograma, kg,
hectograma HG, decagrama DAG, grama só o G, DG decigrama, CG centigrama e MG miligrama. Então essas são as siglas que nós iremos representar aí no nosso estudo das unidades de massa, ok? Então só essa é a mudança. Como que fica a sua representação de múltiplos e submúltiplos? Da mesma forma da que nós tínhamos quando as unidades de comprimento. Então agora os múltiplos e os submúltiplos do grama vai ser assim. Primeiro o grama é o central. Aí eu tenho os seus múltiplos à esquerda e os submúltiplos à direita. Quem são os múltiplos dele? Os múltiplos são, o principal é o quilograma, é o maior, aí vem o hectograma, depois o decagrama e aí grama. Tá? Então observe que a sequência é a mesma sequência que nós tínhamos na unidade de comprimento. Quilo, hecto, deca, aí é a unidade principal. Grama. Depois os submúltiplos. Decigrama, centigrama e miligrama. Ok? Também na mesma ordem. Tranquilo? Então está aqui os nomes que representam cada um deles. Essa é a sequência que nós temos. A esquerda e a direita. O mesmo procedimento de quilômetro nós vamos adotar aqui. Vamos lá então. Ó. Se eu quero passar da esquerda para a direita... Tá? Então eu quero adiantar, eu quero passar por um outro valor, quero ir para o seguinte, né? Lembrando que é a leitura da esquerda para a direita, nós vamos multiplicar por 10, para cada casa que eu movimentar, eu multiplico por 10. Então eu tenho aqui a sequência e multiplicar por 10, de quilo para hecto, 10, 10, 10, 10 e assim por diante. Tá? Mesmo... Então, se eu tenho 5,31 decagrama, eu vou ter 53,1 grama. Ou seja, por quê? Porque de decagrama para grama é uma casa só. Olha só, uma casa. Se é uma casa, eu desloco a vírgula uma casa. Para a direita, porque grama está à direita de decagrama. Eu estou indo para o seguinte eu desloco para a direita. Se for para o anterior, é para a esquerda. Ok? Observem que, se você voltar... o vídeo lá atrás, quando eu comecei a falar de unidades de comprimento, eu usei os mesmos valores. A única coisa que mudou é que lá era decâmetro e aqui era metro. Ok? Mas o valor, a resposta é a mesma. Por quê? Porque nós usamos o mesmo padrão de transformação. A mesma regra lá vale aqui. Observe que só mudou só o símbolo, a unidade. Mas o posicionamento da vírgula é o mesmo. Ok?